Vou ler um texto para este vídeo. Peço sua compreensão, porque se trata de conteúdo profissional, que escrevi para dar continuidade à proposta de reorganização do Brasil. Minha identificação. Meu nome, Arlindo Mendonça. Formação acadêmica, administrador de empresa e sócio remido do Conselho Regional de Administração em São Paulo, número 3.341. Função atual, consultor de negócios para a alta direção de empresa. Meu histórico na área tributária. Comecei em 1957 a trabalhar na área fiscal, escriturando o livro de vendas e consignações, e desde então tenho trabalhado, estudado e refletido sobre a legislação e a estrutura do sistema tributário. Informação. 10 vídeos já estão postados com os assuntos reforma política e reformulação administrativa do Legislativo, Executivo e Judiciário. Gravo neste vídeo de número 11, complementado pelo vídeo 11A e 11B, as linhas mestras, que são os impostos para outro sistema tributário. Todavia, para completar a reorganização do Brasil, ainda falta gravar a criação de outro sistema de aposentadoria, criação de programa especial para assistência social, reformulação das leis do trabalho, criação de programa de produção na pequena propriedade agropecuária, incremento da produção industrial e reformulação dos programas setoriais brasileiros. Esclarecimentos. O sistema tributário é uma poderosa ferramenta que, junto com outras providências, pode reduzir a pobreza da nação brasileira. O sistema proposto vai trazer economia na arrecadação e distribuição dos impostos e vai evitar a sonegação e a exploração da economia popular. Segue, então, o que deve ser tributado para atingir esses objetivos. 1. A renda de diversas origens que resulta no aumento do patrimônio, assim seja qual for sua origem, ela deve ser tributada. 2. O consumo de mercadorias e serviços. Isto porque o consumo é a destruição de uma mercadoria ou o uso de um serviço. Então precisa ser tributado para manter ou registrar avanços na reposição. 3. A exportação e importação de mercadorias e serviços compreendem as relações dos negócios brasileiros com outros países e, por esse motivo, precisa ser tributadas, sempre no sentido de preservar os nossos interesses. 4. A mudança de capitais brasileiros para outro país corresponde à perda para a nação brasileira de ferramentas de trabalho e, por esse motivo, precisa pagar imposto. 5. A remessa de lucros para o exterior por empresas estrangeiras devem ser tributadas, porém é necessário um alinhamento com a prática dos países concorrentes. Os impostos. São os seguintes os impostos da proposta: imposto sobre a renda, imposto de consumo, imposto de exportação e importação, imposto sobre a transferência de capitais brasileiros para outro país, remessa de lucros para o exterior por empresas estrangeiras. Impostos que devem continuar constando da Constituição como reservas: o imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra. Importante: os tributos atuais que deixam de existir estão contidos no vídeo 11B. Os contribuintes do imposto sobre a renda são contribuintes do imposto sobre a renda as pessoas jurídicas e equiparadas e também as pessoas físicas.
As rendas, a tributação e recolhimentos. 1. Rendas de empresa mercantil. A empresa mercantil recolhe imposto com base nos lucros apurados no balanço, em até 15 dias do encerramento, que pode ser mensal, semestral ou anual. É necessário definir a faixa ideal dos lucros em relação ao capital aplicado, bem como a alíquota do imposto. 2. Rendas da empresa de prestação de serviços. A empresa de prestação de serviços paga um imposto sobre os lucros apurados no balanço, em até 15 dias após o encerramento, que pode ser mensal, semestral ou anual. Nas atividades de prestação de serviços, a faixa ideal de lucros será calculada em relação às despesas necessárias para obtê-los. E também é preciso definir a alíquota do imposto. Condições aplicáveis à empresa mercantil e de prestação de serviços. Os lucros acima da faixa ideal devem pagar imposto maior pela aplicação de uma tabela progressiva de imposto, para permitir ao Estado buscar de volta o indevido retirado da economia popular. Auditar de imediato a empresa com lucros abaixo da faixa ideal, para certificar se não existe sonegação. As rendas auferidas fora do objeto da empresa mercantil e da empresa de prestação de serviços não integram os lucros para a tributação, porque o imposto é pago na fonte. 3. Dividendos recebidos. Nesse caso, quem paga faz a retenção do imposto na fonte com base em uma tabela progressiva a partir de um salário mínimo real e recolhe dentro de 15 dias após a retenção. 4. Renda das aplicações em títulos, ações e assemelhados. Quem paga as rendas faz a retenção do imposto na fonte, com base em tabela progressiva, a partir de um salário mínimo real, e recolhe dentro de 15 dias após a retenção. 5. Rendas de aluguel. Nesse caso, quem recebe o aluguel paga o imposto sobre a renda com base em uma tabela progressiva e faz o recolhimento em 15 dias após o recebimento do aluguel. 6. Rendas da venda de bens móvel e imóvel. As rendas são formadas pelo valor de venda, deduzido os custos de aquisição e das benfeitorias e reformas. O vendedor paga o imposto pela aplicação de uma tabela progressiva a partir de um salário mínimo real e faz o recolhimento, se for imóvel, no momento do registro da escritura, se for outro bem, no momento da entrega. 7. Rendas recebidas por doação de bens. As rendas recebidas em doação ficam sujeitas ao imposto sobre a renda a cargo de quem fez a doação. Pode parecer estranho, mas a verdade é que houve um aumento do patrimônio de quem recebeu a doação. Para o cálculo do imposto, faz-se o seguinte: do valor do mercado do bem doado, deduz-se o custo de aquisição e as benfeitorias, e calcula o imposto sobre o valor líquido, e recolhe no momento da transferência do bem, no caso de imóvel, no momento do registro da escritura, com a aplicação de uma tabela progressiva. 8. Rendas de prêmios de loterias e assemelhados. As rendas de loterias e assemelhados sujeita-se ao imposto sobre a renda na fonte, que deve ser retido no momento do pagamento do prêmio e recolhido aos cofres públicos após 10 dias da retenção. 9. Rendas líquidas pelo recebimento de herança. As rendas líquidas pelo recebimento de herança ficam sujeitas ao imposto sobre a renda a cargo do herdeiro
Nesse caso, também pode parecer estranho, mas a verdade é que o patrimônio de quem recebeu a doação aumentou. Apuração. Do valor de mercado do bem, deduz-se o custo de aquisição e melhorias e aplica sobre o líquido uma tabela progressiva de imposto e recolhe no momento da transferência do bem. Sendo imóvel, o imposto deve ser recolhido no momento do registro da escritura em substituição do imposto causa-mortes. 10º, renda de salário. A empresa empregadora retém o imposto na fonte, aplicando uma tabela progressiva para o ganho acima de 4 salários mínimos reais, e recolhe até o dia 10 do mês seguinte ao da competência. Importante, todas as tabelas progressivas indicadas no imposto de renda na fonte têm como objetivo principal a distribuição de rendas. Relatório financeiro exigido de cada um dos CPF. Até 31 de março de cada ano, todos os CPF entregam cada um seu relatório do ano anterior, com discriminação das rendas recebidas ou creditadas e das aplicações realizadas. Isto é necessário para apurar a evolução e a composição patrimonial de cada um em cada ano. A falta de origem das aplicações fica sujeita à cobrança do imposto sobre a renda com a aplicação de uma alíquota específica. Retorno de imposto sobre a renda. Lei criada pelo Legislativo pode autorizar o Executivo a conceder retorno de imposto para atender interesses sociais e econômicos, sempre com ampla divulgação. Obrigado. Veja o próximo vídeo de número 11A com as linhas mestras do imposto de consumo.